Filho abandonou a mãe idosa em lijão de plásticos por causa de herança. Mas o que acontece depois? A manhã chegava devagar sobre o Jardim Esperança, bairro operário na periferia de São Paulo. As ruas ainda guardavam a umidade da madrugada, e o cheiro de café, vindo das casas simples, se misturava ao som dos primeiros ônibus passando na avenida principal. Dona Madalena acordou antes do alarme, como sempre fez durante seus 72 anos de vida. Seus olhos cansados piscaram algumas vezes, até se acostumarem com a claridade fraca que entrava pela janela pequena do quarto. Ela se levantou devagar, sentindo cada articulação reclamar. Suas mãos, marcadas pelas décadas de trabalho duro, seguraram a beira da cama enquanto seus pés descalços tocavam o chão frio. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Fazia 3 meses que seu marido, seu Antônio, tinha partido. 3 meses desde que o coração dele decidiu parar de bater durante o sono, deixando-a sozinha naquela casa que eles construíram tijolo por tijolo. Madalena caminhou até a cozinha, arrastando um pouco os pés. A geladeira velha roncava no canto, e sobre a mesa estava a conta de luz que ela não sabia como ia pagar. R$ 73. Uma fortuna para quem vivia apenas com a aposentadoria de um salário mínimo. Ela suspirou fundo e colocou a chaleira no fogão. Enquanto esperava a água ferver, seus olhos percorreram as paredes da casa. Fotos emolduradas contavam a história de uma família. Ela e Antônio no dia do casamento, jovens e cheios de sonhos. O nascimento de Ricardo, o filho único que veio depois de anos tentando. As formaturas, os aniversários, os domingos em família. Ricardo. Só de pensar nele, o peito de Madalena apertava. Ele tinha 45 anos agora. Era gerente em uma empresa de logística, morava em um apartamento no Morumbi e dirigia um carro importado. Sucesso era o que todo mundo dizia. Mas fazia quase 1 mês que ele não aparecia, nem ligava. A última vez que conversaram, ele estava apressado, disse que tinha uma reunião importante e desligou antes que ela pudesse perguntar se ele viria no domingo. O apito da chaleira tirou Madalena dos pensamentos. Ela preparou seu café preto e sentou-se à mesa, segurando a caneca com as 2 mãos para esquentar os dedos frios. Foi quando ouviu o portão rangendo. Seu coração deu um pequeno salto. Seria Ricardo? Ela se levantou rápido demais e sentiu uma tontura, mas se segurou na cadeira. Passos firmes subiam os 3 degraus da entrada. A campainha tocou. Madalena abriu a porta e lá estava ele. Ricardo, de terno azul marinho, gravata perfeitamente alinhada, maleta de couro na mão. Mas seu rosto não tinha o sorriso que ela esperava. Estava sério, quase frio. Mãe, precisamos conversar. Posso entrar? Claro, meu filho. Que surpresa boa. Quer café? Acabei de fazer. Não, mãe. Não vou demorar. O tom dele era diferente. Madalena sentiu um aperto no estômago, mas forçou um sorriso enquanto o conduzia até a sala. Ricardo não se sentou. Ficou de pé, com as mãos nos bolsos, olhando ao redor como se estivesse avaliando o valor de cada móvel. Mãe, vim falar sobre a casa. A casa? O que tem a casa? O senhor deixou tudo no nome do pai, né? E agora que ele se foi, precisamos resolver a questão da herança. Madalena piscou, confusa. Herança? Meu filho, essa casa é nossa. Sua também. Sempre foi. Exatamente. Por isso preciso regularizar tudo. Tenho um advogado que vai cuidar dos papéis. Mas tem uma questão. A senhora vai precisar assinar alguns documentos. Documentos? Que tipo de documentos? Ricardo tirou um envelope pardo da maleta e estendeu para ela. Madalena pegou com as mãos trêmulas e abriu. Eram várias folhas cheias de termos jurídicos que ela não entendia. Suas mãos analfabetas seguravam aquele papel como se fosse algo perigoso. Ricardo, eu não entendo nada disso. Explica para sua mãe o que é. É simples, mãe. Com a morte do pai, a casa entra em inventário.
Mas se a senhora passar a propriedade para mim agora, evitamos impostos, evitamos problemas. É melhor para todo mundo. Mas eu moro aqui, filho. Essa é minha casa. Onde eu vou ficar? A senhora fica morando aqui, claro. Só que no papel a casa fica no meu nome. É mais seguro. A senhora está velhinha, pode precisar de cuidados, pode ter problemas de saúde. Se a casa estiver no meu nome, eu posso tomar decisões rápidas se for necessário. Madalena olhou nos olhos do filho. Havia algo ali que ela não reconhecia. Uma frieza que nunca tinha visto antes. Mas era seu filho, seu único filho. O menino que ela embalou no colo, que levou para a escola de mãos dadas, que trabalhou dobrado para dar uma vida melhor. Se você acha que é melhor assim, meu filho, eu confio em você. Ricardo tirou uma caneta dourada do bolso interno do paletó. Ótimo. A senhora assina aqui, aqui e aqui. Madalena pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que a assinatura saiu torta, quase ilegível. 3 vezes ela escreveu seu nome naqueles papéis que não compreendia. 3 vezes ela selou seu destino sem saber. Ricardo guardou os documentos com um sorriso rápido, quase aliviado. Pronto, mãe, tudo certo. Agora preciso ir, tenho compromissos. Já vai? Mas você acabou de chegar. Fica para o almoço, pelo menos. Vou fazer aquela galinha que você gosta. Não posso, mãe. Tenho reunião. A gente se fala. Ele se virou para sair, mas Madalena segurou seu braço. Ricardo, quando você vem de novo? A casa está tão vazia sem seu pai. Seria bom ter você aqui mais vezes. Ricardo desviou o olhar. Eu ligo, mãe. Preciso ir. E assim ele saiu, deixando apenas o cheiro do perfume caro e um vazio imenso na sala. Madalena ficou parada ali, segurando a caneta dourada que ele esqueceu sobre a mesa. Olhou pela janela e viu o carro dele desaparecendo na esquina. Algo dentro dela dizia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E comenta aí de qual cidade você está assistindo. 2 semanas se passaram desde a visita de Ricardo. Madalena tentou ligar para ele 7 vezes. Todas as vezes caiu na caixa postal. Ela deixou recados, perguntou se ele estava bem, disse que sentia saudades. Nenhuma resposta. A ansiedade crescia no peito dela como uma planta ruim, ocupando espaço, tirando o ar. Era uma quinta-feira cinzenta quando a campainha tocou de novo. Madalena estava lavando louça, com as mãos cheias de sabão. Secou rápido no pano de prato e foi atender, o coração disparado. Talvez fosse Ricardo. Talvez ele tivesse vindo se desculpar pela distância. Mas não era ele. Na porta estava um homem de terno barato, segurando uma pasta preta. Ao lado dele, um outro homem mais jovem, de camisa polo e calça jeans. Dona Madalena Ferreira da Silva. Sim, sou eu. Quem são os senhores? O homem do terno tirou um documento da pasta. Sou oficial de justiça. Tenho aqui uma ordem de despejo. A senhora tem 48 horas para desocupar o imóvel. O mundo girou. Madalena segurou no batente da porta para não cair. Despejo? Como assim despejo? Essa é minha casa. De acordo com os documentos aqui, a senhora transferiu a propriedade do imóvel para o senhor Ricardo Ferreira da Silva há 15 dias. E o novo proprietário solicitou judicialmente a desocupação do imóvel. A senhora foi notificada via correio. Notificada? Eu não recebi nada. O homem mostrou um comprovante. Aviso de recebimento assinado. A senhora assinou aqui no dia 18. Madalena olhou para aquela assinatura. Era dela, sim, mas não lembrava de ter assinado nada do correio. Tinha assinado tantos papéis naquele dia que Ricardo trouxe. Seu filho. Seu próprio filho tinha feito isso com ela, mas ele disse que eu ia continuar morando aqui. Ele prometeu. O oficial suspirou. Olha, senhora, eu só cumpro ordens. A senhora tem até sábado, meio-dia. Depois disso, a polícia vai vir fazer a remoção forçada. Meu conselho é que procure um lugar para ir e comece a tirar suas coisas.
Eles foram embora, deixando Madalena petrificada na porta. Suas pernas não respondiam. Foi o vizinho, seu Joaquim, que a viu e veio correndo. Dona Madalena, a senhora tá bem? Tá branca que nem papel. Ele me botou para fora, Joaquim. Meu filho me botou para fora de casa. Como assim? Que história é essa? Ela contou tudo, entre soluços. Joaquim balançou a cabeça revoltado. Esse menino perdeu a vergonha na cara, depois de tudo que a senhora fez por ele. Mas calma, vamos pensar em alguma coisa. A senhora tem parentes, amigas? Madalena pensou. Tinha uma prima em Mogi das Cruzes, mas elas mal se falavam há anos. Algumas vizinhas amigas, mas todas viviam apertado em casas pequenas, com famílias grandes. Não tinha para onde ir. Eu vou ligar para ele. Vou falar com meu filho. Isso é um engano. Tem que ser um engano. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo. Discou o número de Ricardo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sempre a caixa postal. Desesperada, ligou para o escritório dele. A secretária atendeu com aquela voz profissional e distante. Boa tarde, Logística Santos. Em que posso ajudar? Oi, moça. Aqui é a mãe do Ricardo. Eu preciso falar com ele, é urgente. Um momento, por favor. Música de espera. Madalena esperou 5 minutos que pareceram 5 horas. Então, a secretária voltou. Desculpe, senhora, mas o senhor Ricardo está em reunião e pediu para não ser interrompido. Mas é urgente, filha. É sobre a casa, sobre um despejo. Eu preciso falar com ele. Vou anotar o recado. Ele retorna assim que possível. Por favor, diz para ele que a mãe dele precisa muito falar com ele, que é urgente mesmo. Pode deixar, senhora. Tenha um bom dia. E desligou. Madalena ficou ali, segurando o telefone mudo, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto enrugado. Seu Joaquim colocou a mão no ombro dela. Vem, dona Madalena, vamos tomar um café. A gente pensa em alguma coisa. Mas não havia nada para pensar. Ela não tinha dinheiro para advogado, não tinha para onde ir. E seu filho, a pessoa que ela mais amava no mundo, tinha atraído da pior forma possível. Aquela noite, Madalena não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama que dividiu com Antônio por 48 anos, olhando para as paredes que ajudou a pintar, para o teto que Antônio consertou 1000 vezes. Cada canto daquela casa guardava uma memória. O risco na parede da cozinha de quando Ricardo era pequeno e testou a primeira caneta. A marca do batente da porta onde mediam a altura dele a cada aniversário. A janela da sala, de onde ela acenou tantas vezes quando ele ia para a escola. Como ele foi capaz? A pergunta ecoava na sua cabeça sem resposta. Ela criou aquele menino com tanto amor, tanto sacrifício. Trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes para pagar a escola particular. Passou fome para que ele pudesse comer. Remendou a mesma roupa durante anos para que ele sempre tivesse roupas novas. E era assim que ele retribuía. A madrugada chegou e Madalena ainda estava acordada. Seus olhos estavam secos agora. Não tinha mais lágrimas. Só um vazio profundo, do tamanho do mundo. A sexta-feira amanheceu com chuva, uma chuva fina e persistente que deixava tudo cinza. Madalena começou a separar suas coisas. Não tinha muitas malas, então usou sacolas de mercado e caixas de papelão que seu Joaquim trouxe. Cada objeto que pegava era uma facada no coração. O vestido que usou no casamento, a mantinha que cobriu Ricardo quando era bebê, as fotos, tantas fotos. Dona Irene, outra vizinha, apareceu na porta. Eu soube do que aconteceu, minha filha. Que vergonha esse menino. Mas olha, eu trouxe umas sacolas a mais e vim ajudar. As 2 mulheres trabalharam em silêncio, embalando uma vida inteira em caixas. Quando chegaram ao guarda-roupa de Antônio, Madalena parou. As camisas dele ainda estavam ali, com o cheiro dele. Ela abraçou uma delas e finalmente desabou. Antônio, o que eu faço? O que eu faço sem você? Nosso filho, nosso menino, me abandonou. Me jogou fora como se eu fosse nada. Dona Irene abraçou a amiga, também chorando.
Depois que o homem bom de verdade morre, a gente vê quem presta e quem não presta. E esse menino mostrou que não vale nada. O dia passou devagar. Quando escureceu, a casa estava em caixas. Madalena sentou no sofá vazio da sala e olhou ao redor. Amanhã tudo isso não seria mais dela. Amanhã ela seria uma mulher sem teto, sem lugar no mundo. Ela tentou ligar para Ricardo mais uma vez. Dessa vez, ele atendeu. Alô, Ricardo, meu filho, pelo amor de Deus. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua mãe. Mãe, isso é só negócios, nada pessoal. Eu preciso desse imóvel. Já tenho um comprador interessado. O valor dessa casa vai me permitir investir em coisas maiores. Negócios? Eu sou sua mãe, Ricardo. Onde você quer que eu vá? A senhora pode ir para um abrigo. Tem vários na cidade. Ou procurar parentes. Eu não posso ficar sustentando a senhora para sempre. Sustentando? Eu nunca pedi nada para você. Só queria continuar na minha casa. Deixa de ser dramática, mãe. A senhora sempre foi muito dramática. Agora eu preciso desligar. Ricardo, espera. Mas ele já tinha desligado. Madalena ficou ali, segurando o telefone, sentindo como se tivessem arrancado seu coração do peito e pisoteado. Seu próprio sangue. Seu único filho. A noite foi longa e terrível. Madalena não dormiu nem um minuto. Ficou sentada naquela sala vazia, esperando o amanhecer que traria seu despejo. Às 5 da manhã, ela se levantou e foi até o banheiro. Olhou para seu reflexo no espelho. Uma mulher velha, cansada, com olhos fundos e cabelos brancos despenteados, olhava de volta. Quando foi que ela ficou tão velha? Às 6 da manhã, seu Joaquim bateu na porta. Dona Madalena, eu e a patroa conversamos. A senhora pode ficar no quartinho lá de trás da nossa casa. Não é grande coisa, mas é um teto. Madalena agradeceu com os olhos cheios de lágrimas. Joaquim, você é um anjo. Deus vai te recompensar. Imagina, Dona Madalena. A gente se ajuda, né? É assim que tem que ser. Mas antes que pudessem começar a levar as caixas, outro carro parou na frente da casa. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Tinha um homem de óculos escuros com ele e um caminhão de mudança logo atrás. Ricardo desceu do carro e nem olhou nos olhos da mãe. Vim buscar os móveis. Vou vender tudo. Como assim vender tudo? Essas coisas são minhas, Ricardo. São lembranças do seu pai. Tecnicamente, tudo que está nesta casa agora me pertence, mãe. Está no contrato que a senhora assinou. Seu Joaquim deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você perdeu a vergonha, menino. É assim que trata quem te deu a vida? Ricardo finalmente olhou para Joaquim com desprezo. Isso não é da sua conta, seu Joaquim. Sugiro que não se meta. Os homens do caminhão começaram a entrar na casa. Levaram o sofá, a mesa de jantar, a estante, a geladeira, tudo. Madalena só conseguia ficar ali, paralisada, vendo sua vida sendo carregada para dentro daquele caminhão. Quando foram levar a cama, ela reagiu. Não, essa não. Essa cama foi onde seu pai morreu. É tudo que me resta dele. Ricardo acenou para os homens. Pode levar. Ricardo, por favor. Mas ele não tinha mais coração. Ou se tinha, estava tão endurecido que não sentia mais nada. Em 2 horas, a casa estava completamente vazia. Só restavam as caixas de roupas e objetos pessoais de Madalena que Ricardo nem quis. Ele tirou um envelope do bolso e jogou na direção dela. Caiu no chão. Tem R$1.000 aí. É mais do que a senhora merece. Agora quero essa casa vazia até meio-dia. Não me obrigue a chamar a polícia. E foi embora, sem um abraço, sem um pedido de desculpas, sem olhar para trás. Madalena pegou o envelope do chão. R$1.000. Ele estava vendendo a casa por 200 mil e achava que R$1.000 resolveriam sua vida. Ela rasgou o envelope ao meio e jogou no lixo. Não queria nada dele. Não queria nada de quem não tinha alma. Seu Joaquim e Dona Irene ajudaram Madalena a levar suas poucas caixas para o quartinho nos fundos da casa deles. Era pequeno, mal cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa minúsculo, mas tinha um teto e paredes.
Era mais do que ela teria se não fosse pela bondade desses vizinhos. Pode ficar o tempo que precisar, dona Madalena. A gente se vira. Madalena agradeceu, mas sabia que não podia abusar. Seu Joaquim era pedreiro, trabalhava quando tinha serviço. A mulher dele, dona Alzira, costurava para fora. Eles também viviam apertado, com 3 filhos ainda em casa. Ela não podia ser mais um peso. Naquela noite, deitada naquela cama estreita que não era sua, olhando para aquele teto estranho, Madalena tomou uma decisão. Ela não ia ser um fardo para ninguém. No dia seguinte, ela ia procurar trabalho. Aos 72 anos, com a saúde já fragilizada, ela ia ter que recomeçar do zero. Na segunda-feira, Madalena acordou cedo e saiu pela vizinhança oferecendo seus serviços. Podia fazer faxina, lavar roupa, cuidar de crianças, cozinhar. Bateu em 10 portas. Ouviu não em todas. Algumas pessoas foram educadas, disseram que não tinham condições. Outras nem abriram a porta direito. Na 11ª porta, uma mulher de uns 40 anos atendeu. Tinha um bebê no colo e 2 pequenos correndo pela casa. A senhora faz faxina? Faço sim, minha filha. Também lavo, passo, cozinho. A mulher olhou para ela de cima a baixo. Quanto a senhora cobra? O que a senhora puder pagar. Eu preciso de trabalho. Posso pagar R$ 30 por dia, 2 vezes na semana. Madalena fez as contas mentalmente. R$ 60 por semana. 240 por mês. Era pouco, muito pouco, mas era alguma coisa. Eu aceito. E assim começou sua nova vida. Madalena trabalhava na casa de Dona Fernanda às terças e quintas. O trabalho era pesado, a casa era grande, com 3 quartos, 2 banheiros, uma área de serviço enorme. Dona Fernanda não ajudava em nada, ficava no celular o dia inteiro, enquanto Madalena esfregava chão, limpava banheiro, lavava pilhas de roupa. Suas costas doíam, seus joelhos reclamavam a cada movimento. Mas ela não parava, não podia parar. Precisava daquele dinheiro. Em uma dessas tardes de trabalho, enquanto passava roupa, Madalena começou a sentir uma dor forte no peito. Ficou difícil respirar. Ela se segurou na tábua de passar, tentando controlar a respiração. Dona Fernanda entrou na lavanderia e viu. A senhora tá bem? Tô sim, filha. Só uma dorzinha que passa. Mas não passou. A dor continuou pelo resto do dia. Quando chegou na casa de seu Joaquim, Madalena mal conseguiu subir os 3 degraus da entrada. Dona Alzira a viu e se assustou. Madalena, você tá péssima. Vou te levar no posto de saúde. Não precisa, Alzira. É só cansaço. Mas Alzira insistiu. Elas foram ao posto às 7 da noite. A fila era enorme. Esperaram 2h30. Quando finalmente foi atendida, o médico, um jovem que parecia ter a idade de Ricardo, a examinou rapidamente. A senhora tem pressão alta e, pelos sintomas, pode estar com princípio de infarto. Precisa fazer exames. Vou passar uns pedidos aqui. Madalena pegou os papéis. Hemograma completo. Eletrocardiograma. Ecocardiograma. Estava tudo escrito ali, mas ela sabia que não tinha dinheiro para fazer exames particulares. E pelo SUS, demoraria meses. Saiu do posto com uma receita de remédios na mão. Passou na farmácia para perguntar o preço. R$ 120 só os remédios. Metade do que ela ganhava no mês inteiro. Naquela noite, Madalena deitou na cama e sentiu o peso de tudo. A dor no corpo, a dor no coração, a solidão, o abandono. Ela pegou o celular velho, aquele que Antônio tinha dado de presente 3 anos atrás, e abriu o WhatsApp. A última conversa com Ricardo era de 2 meses atrás. Ela digitou: Filho, eu não tô bem, tô doente, preciso de você. Enviou, viu que foi entregue, viu que ele visualizou, esperou. 1 hora, 2 horas, nenhuma resposta. Ricardo tinha visto e ignorado. Tinha visto sua mãe pedindo ajuda e virado as costas. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Madalena. Não era só o coração que estava doente, era a alma.
Ela apagou a conversa, bloqueou o número dele e chorou até não ter mais forças. Os meses foram passando. Madalena continuava trabalhando na casa de Dona Fernanda, mas sua saúde piorava a cada dia. A pressão subia, as dores no peito eram mais frequentes. Ela tomava meio comprimido por dia para economizar, mesmo sabendo que deveria tomar um inteiro. Seu Joaquim e Dona Alzira faziam o que podiam, mas a situação deles também estava difícil. Um dos filhos tinha ficado doente e os gastos tinham aumentado. Madalena percebia a tensão na casa, ouvia as conversas baixas, os suspiros preocupados. Uma noite, ela ouviu seu Joaquim e Dona Alzira conversando na cozinha. A voz deles vinha abafada, mas dava para entender. A gente não está dando conta, Joaquim. As contas estão atrasadas. O mercado está pela metade do que deveria. Como a gente vai ajudar a Dona Madalena se a gente mesmo está afundando? Eu sei, mulher, mas a gente não pode botar ela na rua. Não estou dizendo para botar na rua, mas a gente precisa pensar em alguma coisa. Ela precisa procurar um lugar dela. Madalena sentiu o estômago revirar. Ela estava sendo um fardo mesmo. Não podia fazer isso com aquela família que já a tinha ajudado tanto. No dia seguinte, ela acordou decidida. Ia procurar outro lugar para ficar. Passou a semana inteira procurando. Perguntou em pensões baratas. O mais barato que encontrou era R$ 300 por mês, num quarto compartilhado com outras 3 mulheres. Mas ela só ganhava 240. Não tinha como pagar. Foi aí que ela ouviu falar do lixão. Era numa conversa no ponto de ônibus. 2 mulheres comentavam sobre pessoas que viviam lá, catando material reciclável para vender. Madalena prestou atenção. Uma delas disse que no lixão tinha um lugar onde algumas pessoas moravam, num acampamento improvisado. Seria terrível, seria humilhante, mas seria um teto, e ela não seria peso para ninguém. Naquele sábado, Madalena acordou antes do sol nascer, pegou suas 2 sacolas de roupa, a foto de casamento que salvou e o terço que ganhou da mãe quando fez primeira comunhão. Deixou um bilhete para seu Joaquim e Dona Alzira, agradecendo por tudo, e saiu. Pegou 2 ônibus até chegar perto do lixão municipal de São Paulo, na Zona Leste. O lugar era imenso. Montanhas de lixo se estendiam até onde a vista alcançava. O cheiro era insuportável. Moscas e urubus disputavam o espaço, e lá, entre as montanhas de lixo, havia pessoas. Homens, mulheres, até crianças, com sacos enormes nas costas, catando plástico, papelão, vidro, metal. Madalena caminhou devagar, segurando suas sacolas, tentando não escorregar na mistura de lama e detrito. Seus sapatos afundavam na sujeira. Algumas pessoas olharam para ela com curiosidade. O que uma senhora idosa estava fazendo ali? Ela chegou até uma área onde havia barracos feitos de madeira velha e lona plástica. Eram as moradias, se é que podiam ser chamadas assim. Não tinham porta, não tinham janela, apenas aberturas cobertas com panos sujos. Uma mulher estava sentada na frente de um dos barracos, amamentando um bebê. Devia ter uns 25 anos, mas parecia muito mais velha. O rosto marcado pelo sol e pela vida dura. Com licença, moça, eu preciso de um lugar para ficar. Será que tem algum barraco vazio por aqui? A mulher olhou para Madalena com desconfiança. A senhora está perdida? Não, filha. Eu não tenho onde morar. Preciso de um lugar. A mulher apontou para um barraco mais ao fundo, quase caindo. Aquele ali estava vazio. O velho que morava lá morreu semana passada. Se a senhora não se importar com os ratos, pode ficar. Madalena agradeceu e caminhou até lá. O barraco tinha um buraco no teto por onde entrava chuva, o chão era de terra batida misturada com lixo e tinha um cheiro horrível. Mas era tudo o que ela tinha. Ela colocou suas sacolas no canto e sentou no chão. Olhou ao redor. Era ali que ela ia viver agora. No meio do lixo, abandonada, esquecida. As lágrimas vieram, mas ela as enxugou rápido. Chorar não ia mudar nada. Ela tinha que sobreviver. E para sobreviver ali, ela teria que fazer como todos os outros. Catar lixo.
A primeira semana no lixão foi a mais difícil da vida de Madalena. Ela acordava com o sol já alto, porque não conseguia dormir direito com o barulho dos ratos correndo pelo barraco. Pegava um saco de ráfia emprestado de um catador mais velho e ia para as montanhas de lixo. O trabalho era brutal. Ela tinha que revirar pilhas e pilhas de sujeira, procurando por plástico limpo, papelão, metal. Suas mãos, já calejadas de tanto trabalhar na vida, agora ficavam cortadas pelos vidros e latas afiadas. Não tinha luva, não tinha máscara, só suas mãos velhas e sua necessidade de sobreviver. No final do dia, ela levava o material até o galpão onde um atravessador comprava. Ele pesava tudo numa balança enferrujada e pagava uma miséria. R$ 3 por quilo de plástico. 5 por quilo de metal. No primeiro dia, Madalena catou o dia inteiro e conseguiu juntar 12 quilos de material. Ganhou R$ 36. Ela usou R$ 10 para comprar pão, margarina e um pacote de bolacha. Guardou o resto. Sabia que ia precisar para os remédios. As outras pessoas do lixão eram, na maioria, gente que a vida tinha jogado fora. Tinha Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que tinha perdido a casa numa enchente e nunca conseguiu se reerguer. Tinha o Jonas, um rapaz de 20 e poucos anos que fugiu de casa aos 12 e cresceu nas ruas. Tinha a Roseli, a moça que Madalena conheceu no primeiro dia com seus 3 filhos pequenos. O pai das crianças tinha desaparecido e ela fazia o que podia para alimentá-los. Todos tinham uma história. Todos tinham sido abandonados de alguma forma, pelo governo, pela família, pela sociedade. E ali, no meio do lixo, eles criaram uma comunidade. Era uma comunidade de esquecidos, mas ainda assim era uma comunidade. Madalena aprendeu as regras daquele lugar. Não mexer no material dos outros. Ajudar quando alguém se machucava. Dividir quando tinha comida extra. E, principalmente, tomar cuidado com os atravessadores e os caminhões de lixo que chegavam em alta velocidade. Num dia de chuva forte, Madalena estava catando numa área mais afastada quando ouviu um grito. Era um menino, filho da Roseli, que tinha caído num buraco cheio de lama e lixo líquido. Ele estava afundando, desesperado. Madalena correu o mais rápido que suas pernas permitiam. Outros catadores também vieram. Juntos, conseguiram puxar o menino para fora. Ele estava coberto de sujeira, chorando, mas vivo. Roseli abraçou o filho com força e depois olhou para Madalena. Obrigada, dona Madalena. A senhora salvou meu menino. Aquela noite, Roseli dividiu a janta dela com Madalena. Era pouco, só arroz com ovo, mas foi feito com gratidão. E pela primeira vez, desde que Ricardo a tinha abandonado, Madalena sentiu algo parecido com pertencimento. Mas a vida no lixão estava cobrando seu preço. A saúde de Madalena piorava. As dores no peito eram diárias agora. Ela sentia falta de ar ao menor esforço. Suas pernas inchavam. À noite, ela tossia tanto que não conseguia dormir. Dona Conceição, que dormia no barraco ao lado, ouvia e se preocupava. Madalena, a senhora precisa ir no médico. Essa tosse não tá boa. Eu sei, Conceição, mas não tenho dinheiro para remédio. Quanto mais para médico. Tem um posto de saúde ali na avenida. Eles atendem de graça. Eu sei, mas para chegar lá eu perco um dia de trabalho. E um dia de trabalho é a comida da semana. Era essa a realidade. Ela tinha que escolher entre cuidar da saúde e comer. E uma pessoa com fome não consegue pensar muito além do dia seguinte. Os meses foram passando. Madalena se tornou parte daquela comunidade. Ela era a mais velha de todos e aos poucos foi virando uma espécie de mãe para aquelas pessoas. Aconselhava a Roseli sobre os filhos. Ajudava Jonas a entender as contas que ele não sabia fazer. Rezava com Dona Conceição nas noites difíceis. E apesar de tudo, apesar da miséria, da sujeira, da humilhação, havia momentos de humanidade ali, de solidariedade, de cuidado mútuo.
Era algo que Madalena nunca tinha experimentado quando morava em sua casa e achava que tinha tudo. Mas no fundo, uma dor não passava, a dor da traição do filho. Ela tentava não pensar nele, mas era impossível. À noite, deitada no chão duro do barraco, olhando para as estrelas pelo buraco no teto, ela se perguntava onde Ricardo estaria. Se ele pensava nela, se sentia algum remorso, se imaginava onde sua mãe estava. Provavelmente não. Provavelmente ele estava dormindo tranquilo em sua cama confortável, no apartamento comprado com o dinheiro da venda da casa dela, contando o dinheiro que ganhou vendendo as memórias dela. 1 ano se passou. Madalena estava completamente diferente da mulher que chegou ao lixão. Seu cabelo, antes sempre arrumado, agora era uma massa branca e embaraçada que ela prendia com um pedaço de barbante. Suas roupas eram farrapos encontrados no próprio lixo. Seu rosto, queimado pelo sol, estava cada vez mais magro. Os ossos apareciam, mas o pior era sua saúde. As dores no peito tinham se tornado constantes. Ela mal conseguia andar sem sentir falta de ar. Suas pernas estavam tão inchadas que não fechava mais os sapatos. E a tosse tinha piorado tanto que ela cuspia sangue. Dona Conceição insistia todos os dias. Madalena, pelo amor de Deus, vai no médico. A senhora está morrendo. Se for para morrer, eu morro. Mas não vou gastar dinheiro que não tenho. Mas tem que ser teimosa assim. A gente arruma o dinheiro. Faz uma vaquinha aqui. Não quero dar trabalho para ninguém, Conceição. Cada um aqui já tem seus problemas. A verdade é que Madalena tinha desistido. Tinha desistido de lutar, de melhorar, de esperar alguma coisa da vida. Ela estava ali, naquele lixão, esperando o fim chegar. E, honestamente, não tinha mais medo. Às vezes até desejava que viesse logo, para não sofrer mais. Foi numa terça-feira, dia que seria comum como qualquer outro, que tudo mudou. Madalena estava catando plástico numa área nova do lixão, onde tinham despejado lixo hospitalar. Era perigoso, tinha seringas e material contaminado, mas também tinha muito plástico limpo das embalagens. Ela estava abaixada, separando o material, quando sentiu a dor mais forte que já tinha sentido na vida. Foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no meio do seu peito e torcido. Ela levou a mão ao coração e caiu de joelhos. Tentou gritar por ajuda, mas não saiu som. Não conseguia respirar. Tudo começou a escurecer. Ela caiu de lado na montanha de lixo, sua visão ficando embaçada. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o céu cinzento de São Paulo, as nuvens se movendo devagar. E a última coisa que pensou foi em Ricardo, seu menino, seu filho, que a tinha jogado ali para morrer. Quando acordou, não estava mais no lixão. Estava numa cama, uma cama limpa com lençóis brancos. Piscou várias vezes, tentando entender onde estava. Tinha um aparelho fazendo bip ao seu lado, um soro no braço, uma máscara de oxigênio no rosto, um hospital. Ela estava num hospital. Uma enfermeira entrou no quarto e sorriu ao ver que ela estava acordada. A senhora deu um susto na gente, chegou quase morrendo. O que aconteceu? A senhora teve um infarto. Foi trazida por uma ambulância que atende a região do lixão. A senhora estava em parada cardíaca quando chegou. Os médicos conseguiram reanimar. Madalena tentou sentar, mas estava fraca demais. Quanto tempo eu estou aqui? 3 dias. A senhora ficou em coma. 3 dias. Madalena olhou ao redor. O quarto era simples, mas limpo. Tinha mais 2 camas, ambas vazias. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. A enfermeira sorriu com gentileza. A senhora não precisa pagar nada. É pelo SUS. E tem mais. Tem uma pessoa que quer falar com a senhora. Antes que Madalena pudesse perguntar quem, a porta se abriu. E lá estava Roseli, a moça do lixão, com seus olhos cheios de lágrimas. Dona Madalena, graças a Deus a senhora acordou. A gente estava tão preocupado. Roseli, filha, o que você está fazendo aqui? Quando a senhora desmaiou, o Jonas viu.
Ele correu e chamou todo mundo. A gente ligou para o SAMU. Eles vieram e trouxeram a senhora. A gente tem vindo aqui todo dia para saber notícia. Madalena sentiu as lágrimas escorrendo. Aquelas pessoas que não tinham nada estavam se preocupando com ela, enquanto seu próprio filho, que tinha tudo, não sabia nem se ela estava viva ou morta. A enfermeira deixou as duas conversarem. Roseli contou que todo mundo no lixão estava torcendo por ela, que tinham até feito uma corrente de oração, que o Jonas tinha doado sangue para ela, porque ela tinha perdido muito. Aquilo partiu o coração de Madalena, não de tristeza, mas de gratidão. Ela tinha encontrado mais amor entre os esquecidos da sociedade do que jamais recebeu de seu próprio sangue. Madalena ficou internada por 2 semanas. Os médicos fizeram todos os exames que ela não tinha conseguido fazer antes. O diagnóstico era grave. Insuficiência cardíaca avançada, pressão arterial descontrolada, anemia severa, desnutrição. Ela precisava de tratamento contínuo, remédios caros, acompanhamento médico. O médico responsável, Dr. Fernando, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos, sentou ao lado da cama dela para explicar a situação. Dona Madalena, a senhora teve sorte de estar viva, mas precisa entender que sua condição é grave. A senhora não pode voltar a viver nas condições que vivia antes. Mas, doutor, eu não tenho outra opção. Eu não tenho casa, não tenho família. A senhora não tem ninguém, filhos, parentes. Madalena hesitou. A dor era fresca demais. Eu tenho um filho, mas ele me abandonou. O médico franziu a testa. Abandonou? Como assim? Ela contou tudo, cada detalhe. A morte do marido, os documentos que assinou sem entender, o despejo, a traição, o lixão. O médico ouvia em silêncio, e a cada frase sua expressão ficava mais indignada. Isso é um absurdo. A senhora foi vítima de uma fraude. Isso pode ser revertido judicialmente. Mas eu não tenho dinheiro para advogado, doutor. Existe a Defensoria Pública. Eles atendem de graça. A senhora tem que procurar. O que esse seu filho fez é crime. Abandono de incapaz. Apropriação indébita. Isso dá cadeia. Madalena balançou a cabeça. Eu não quero que ele vá para a cadeia, doutor. Eu só queria que ele fosse meu filho de novo. Que me amasse como eu amo ele. O médico suspirou. Era difícil entender um amor tão incondicional assim. Olha, dona Madalena, a senhora está recebendo alta amanhã, mas não pode voltar para o lixão. Vou encaminhá-la para um abrigo municipal para idosos. Lá, a senhora vai ter teto, comida e pode continuar o tratamento. Abrigo? Aqueles lugares onde a gente fica esperando morrer? Não é assim. São lugares que acolhem pessoas que não têm para onde ir. A senhora vai estar segura lá. Madalena não queria ir para nenhum abrigo, mas também sabia que não podia voltar para o lixão. Seu corpo não aguentaria mais. Então, aceitou. No dia seguinte, uma assistente social veio buscá-la. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, com um sorriso profissional. Dona Madalena, meu nome é Carla. Vou levá-la para o abrigo São Vicente. É um lugar bom, a senhora vai gostar. Madalena se despediu da enfermeira e do doutor Fernando, que tinha sido tão gentil com ela. Pegou sua sacolinha de pertences que Roseli tinha trazido do barraco e seguiu Carla até um carro da prefeitura. O abrigo ficava na zona norte. Era um prédio antigo, mas bem conservado. Tinha um jardim na frente, com algumas árvores e bancos. Parecia tranquilo. Carla a levou para dentro. Na recepção, uma senhora de uns 60 anos, com óculos pendurados no pescoço, as recebeu. Bem-vinda, dona Madalena. Sou a coordenadora Vera. Vou mostrar onde a senhora vai ficar. Elas subiram para o 2º andar. O corredor era longo, com várias portas. Vera abriu uma delas. O quarto era compartilhado com outras 3 idosas. Cada uma tinha uma cama, um armário pequeno e um criado mudo. As 3 mulheres que já estavam lá olharam para Madalena com curiosidade. Essa é sua cama, dona Madalena. Pode guardar suas coisas no armário.
Janta é às 6. Café da manhã, às 7. Almoço ao meio-dia. Tem televisão na sala de convivência. E não é permitido sair sem avisar. Madalena agradeceu. Carla foi embora, deixando-a sozinha com suas novas companheiras de quarto. Uma delas, uma senhora negra com cabelos completamente brancos, estendeu a mão. Meu nome é Eunice. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou Madalena. A gente se acostuma com o lugar. No começo é estranho, mas é melhor do que estar na rua. As outras duas se apresentaram. Dona Sônia, que tinha Alzheimer e às vezes não sabia onde estava. E Dona Lúcia, que tinha sido abandonada pelos filhos num ponto de ônibus e alguém tinha chamado a assistência. Todas tinham histórias parecidas. Todas tinham sido descartadas. Como se depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação, elas não valessem mais nada. Os primeiros meses no abrigo foram de adaptação. Madalena tentava seguir a rotina. Acordava cedo, tomava café, participava das atividades que organizavam. Tinha artesanato, ginástica leve, bingo. Mas nada disso preenchia o vazio que ela sentia. Ela sentia falta da casa que construiu com Antônio. Sentia falta de acordar na sua própria cama, de tomar café na sua cozinha, de regar as plantas no quintal. Sentia falta de ter um lugar que fosse dela, um espaço onde cada canto guardava uma memória, onde cada objeto contava uma história. No abrigo, tudo era impessoal. As paredes eram brancas e sem vida. Os móveis eram padronizados e frios. Não tinha nada ali que fosse dela de verdade, exceto as poucas roupas que guardava no armário e a foto de casamento que mantinha no criado mudo. E o pior de tudo, ela sentia falta de Ricardo. Por mais que ele tivesse feito tudo aquilo com ela, por mais que a tivesse traído e abandonado, ela não conseguia deixar de amá-lo. Era seu filho, seu único filho. O menino que ela tinha embalado, cuidado, amado mais do que a própria vida. Ela lembrava dele pequeno, correndo pela casa, rindo, pedindo colo. Lembrava dos domingos em família, quando Antônio colocava o menino nos ombros e saía para comprar pão. Lembrava da primeira vez que ele disse mamãe, da primeira vez que ele foi para a escola, do dia da formatura, quando ela chorou de orgulho. Toda noite, antes de dormir, ela rezava por ele. Pedia a Deus que tocasse o coração dele, que fizesse ele lembrar da mãe, que trouxesse ele de volta. As contas do terço deslizavam entre seus dedos enquanto ela sussurrava as ave-marias, pedindo pela salvação da alma do filho que a tinha abandonado. Foi numa dessas noites que Dona Eunice, que dormia na cama ao lado, ouviu Madalena chorando baixinho. O quarto estava escuro, apenas a luz fraca do poste da rua entrando pela janela. O som abafado dos soluços de Madalena quebrava o silêncio da noite. Madalena, o que foi? Nada não, Eunice. É só saudade. Saudade de quem? Do meu filho. Eunice se levantou e sentou na beira da cama de Madalena. Segurou sua mão com carinho. As duas velhinhas ali, no escuro, compartilhando uma dor que só quem passou por abandono consegue entender de verdade. Seu filho sabe onde você está? Não. E mesmo que soubesse, não viria. Por que não? Porque ele me jogou fora, Eunice, me tirou de casa, vendeu tudo que eu tinha e me deixou morrer no lixão. Eunice apertou a mão dela com força. Filho que faz isso não merece ser chamado de filho. Mas é meu filho, Eunice. É a única coisa que me resta do meu Antônio. Eu não posso parar de amar ele. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, Madalena. Amor de verdade não é só sentir, é também saber quando deixar ir. Se esse menino não te valoriza, se ele te machucou desse jeito, você não pode ficar se martirizando por ele. Mas eu sou mãe dele. Mãe não abandona filho. Ele te abandonou. Aquelas palavras doeram, mas eram verdade. Ricardo tinha-a abandonado. Tinha escolhido dinheiro ao invés dela. Tinha escolhido conforto ao invés do amor. Tinha escolhido esquecer a mulher que deu a vida por ele. Eunice continuou. Eu também tive filhos, Madalena. 3.
2 morreram ainda pequenos de doença. Sobrou um. Eu criei ele com todo o amor do mundo. Trabalhei que nem condenada para dar uma vida boa para ele. Quando ele cresceu, casou, teve filhos, eu achei que ia ter uma velhice feliz, cercada de netos. Mas sabe o que aconteceu? A mulher dele não gostava de mim. Achava que eu atrapalhava. Ele foi ficando distante, parou de visitar, parou de ligar. Quando eu fiquei doente e não podia mais morar sozinha, ele me trouxe para cá e nunca mais voltou. Isso faz 8 anos. Madalena olhou para a amiga com os olhos cheios de lágrimas. 8 anos, Eunice. 8 anos. No começo eu chorava todo dia, esperava ele aparecer, achava que ele ia me buscar, mas com o tempo eu entendi que ele não ia vir e que eu tinha 2 escolhas. Ou eu passava o resto da vida sofrendo por quem não me queria, ou eu aprendia a viver com o que eu tinha. Eu escolhi viver, e foi a melhor decisão que eu tomei. Como você conseguiu, Eunice? Como você conseguiu parar de sofrer? Eu não parei de sofrer, Madalena. A dor está aqui dentro, sempre vai estar. Mas eu aprendi a não deixar ela me consumir. Eu encontrei outras coisas para preencher meu coração. As amigas daqui, as atividades, os pequenos prazeres, uma xícara de café quentinho de manhã, uma conversa boa, um dia de sol. A gente tem que achar alegria nos detalhes, porque os grandes momentos não vêm mais na nossa idade. Madalena absorveu aquelas palavras. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que talvez Ricardo nunca voltasse, que talvez ela tivesse que construir uma nova vida sem ele, uma vida onde ele não existisse mais, pelo menos não da forma que ela sempre sonhou. Os meses continuaram passando. Madalena tomava seus remédios regularmente agora. A rotina era rígida. 7 da manhã, café da manhã e primeira cartela de comprimidos. Meio-dia, almoço e segunda dose. 6 da tarde, janta e última medicação do dia. Sua saúde melhorou um pouco. Não estava curada. Nunca estaria completamente, mas estava estável. As dores no peito diminuíram. A tosse parou. A pressão estava controlada. Os exames mostravam melhora. O doutor Fernando, que continuava acompanhando seu caso, ficou satisfeito. Dona Madalena, a senhora está respondendo bem ao tratamento. Continue assim, mas nada de esforço físico pesado, viu? A senhora precisa se cuidar. Ela começou a ajudar na cozinha do abrigo. Gostava de cozinhar, sempre gostou. E a cozinheira, Dona Rosa, uma mulher alegre e falante de uns 60 anos, apreciava a ajuda. A cozinha era grande, industrial, com panelões enormes e fogões potentes. Preparar comida para 80 pessoas não era tarefa fácil. Você tem mão boa para a cozinha, Madalena. Esse feijão ficou uma delícia. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que comida feita com amor alimenta mais do que comida feita com pressa. Sua mãe era uma sábia, era. Ela morreu faz muito tempo já, mas eu ainda lembro de tudo que ela me ensinou. Como temperar o frango, como deixar o arroz soltinho, como fazer aquele doce de leite que derrete na boca. Dona Rosa sorriu. Você devia ensinar essas receitas para as meninas daqui. Tem muita gente nova que não sabe cozinhar direito. E assim, Madalena começou a dar pequenas aulas de culinária para as funcionárias mais jovens do abrigo. Ensinava truques, segredos, receitas que aprendeu ao longo de décadas na cozinha. Era uma forma de se sentir útil, de compartilhar algo valioso que tinha. Foi numa dessas tardes na cozinha, enquanto ensinava a fazer um bolo simples de fubá, que a coordenadora Vera apareceu com uma notícia. Madalena, tem uma pessoa querendo falar com você. O coração de Madalena disparou. Seria Ricardo? Será que ele tinha finalmente se arrependido? Será que tinha vindo buscá-la? As mãos dela tremeram enquanto tirava o avental. Passou a mão no cabelo, tentando arrumar. Limpou o rosto com uma toalha. Ela limpou as mãos no avental e seguiu Vera até a sala de visitas. Mas quando entrou, não era Ricardo quem estava lá. Era Roseli, a moça do lixão, com seus 3 filhos.
As crianças estavam maiores, mais limpas, com roupas novas. Roseli também estava diferente. Tinha ganhado peso, estava com o cabelo arrumado, usava uma roupa simples, mas digna. Dona Madalena. A gente finalmente conseguiu achar a senhora. Madalena sentiu uma mistura de decepção e alegria. Decepção porque não era quem ela esperava. Alegria porque era alguém que realmente se importava com ela. Ela abraçou Roseli com força e depois abraçou cada uma das crianças. Roseli, minha filha, como você me encontrou? A gente ficou perguntando nos hospitais, nos postos de saúde. Liguei para a assistência social. Até que uma assistente social disse que tinha uma senhora com seu nome aqui. Eu vim ver se era a senhora. Quando me disseram que era uma senhora que tinha morado no lixão, eu soube que era você. Que saudade, Roseli! Como estão as coisas lá, no lixão? Eu não estou mais lá, Dona Madalena. Melhoraram as coisas. Eu consegui um trabalho numa fábrica de costura. Estou ganhando um salário. Não é muito, 1.200 por mês, mas dá para viver. Consegui alugar um quartinho pequenininho para mim e os meninos. É só um cômodo, mas tem banheiro dentro, tem água encanada, tem luz elétrica. A gente saiu do lixão faz 6 meses. Graças a Deus, minha filha. Eu tô tão feliz por vocês. E as crianças estão na escola? Estão sim, os 3. De manhã, eu trabalho à tarde e à noite uma vizinha fica com eles. Tá difícil, mas tá melhor do que era. E o Jonas? A dona Conceição? Como tão? O Jonas conseguiu um emprego numa construção. Tá trabalhando de ajudante. Também saiu do lixão. A dona Conceição ainda tá lá, coitada. Ela tá mais velha, mais cansada, mas tá viva. E você veio até aqui só para me ver? Vim, Dona Madalena. A senhora não tem ideia do que significou para mim lá no lixão. Quando eu achava que ia enlouquecer, que ia desistir de tudo, a senhora estava lá, me aconselhando, me dando força. A senhora foi como uma mãe para mim, uma mãe de verdade. Aquelas palavras aqueceram o coração de Madalena de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Ela tinha sido mãe para aquela moça que não era seu sangue. Tinha cuidado, aconselhado, amado. E Roseli estava ali, agradecendo, enquanto seu próprio filho nem se lembrava que ela existia. As crianças brincavam pela sala de visitas enquanto Madalena e Roseli conversavam. A mais velha, uma menina de 8 anos, se aproximou de Madalena. Vó, a senhora vai na nossa casa um dia? Madalena sorriu. Vó, eu posso te chamar de vó? Pode, minha filha. Pode sim. Roseli tinha os olhos cheios de lágrimas. Eles perguntam pela senhora, sabe? Perguntam quando vão ver a avó Madalena. Eu conto para eles como a senhora me ajudou, como a senhora é uma pessoa boa. Aquela visita durou 2 horas. Quando Roseli foi embora, prometeu voltar no mês seguinte. E cumpriu. Todo mês, sem falta, ela aparecia com as crianças. Trazia alguma coisa, um bolo que fez, umas frutas. Uma vez trouxe um chale que tinha comprado num brechó, porque sabia que Madalena sentia frio à noite. Madalena guardava aquele chale como um tesouro. Não era caro, não era novo, mas tinha sido dado com amor, com carinho verdadeiro. E isso valia mais do que qualquer coisa que Ricardo jamais tinha lhe dado. 2 anos se passaram desde que Madalena chegou ao abrigo. Ela tinha se tornado parte da família dali. Era querida por todos. Ajudava as idosas que tinham mais dificuldade, conversava com as que se sentiam sozinhas, cozinhava para alegrar todo mundo. Virou uma espécie de conselheira não oficial. Aquela pessoa para quem as outras recorriam quando precisavam de um ombro amigo ou uma palavra de conforto. Dona Sônia, que tinha Alzheimer, sempre se acalmava quando Madalena segurava sua mão e cantava baixinho aquelas cantigas antigas. Dona Lúcia, que sofria de depressão profunda e passava dias sem falar com ninguém, abria o coração quando Madalena sentava ao seu lado no jardim. Até as funcionárias mais jovens procuravam Madalena quando tinham problemas pessoais. Ela ouvia, aconselhava, acolhia. Mas uma parte dela ainda estava quebrada.
A parte que tinha sido mãe. A parte que tinha amado Ricardo com cada fibra do seu ser e tinha sido desprezada. Por mais que ela tentasse seguir o conselho de Dona Eunice e encontrar alegria nos pequenos momentos, ainda havia noites em que ela acordava no meio da madrugada com o peito apertado, pensando nele. Ela se pegava imaginando onde ele estaria, se estava bem, se tinha conseguido os negócios que queria tanto, se era feliz, se alguma vez, em algum momento de solidão, ele pensava nela, se sentia algum remorso, se arrependimento, se alguma coisa. Foi num domingo, durante a missa que faziam no abrigo, que o padre falou sobre perdão. O padre era um homem jovem, de uns 40 anos, que visitava o abrigo toda semana. Ele tinha uma voz suave e palavras que tocavam fundo. Irmãos e irmãs, hoje quero falar sobre o peso que carregamos quando não perdoamos. Guardar mágoa, guardar ressentimento, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É como carregar uma pedra nas costas dia após dia, até que nosso corpo não aguenta mais. O perdão não é para quem nos machucou. O perdão é para nós mesmos. É a libertação que precisamos para seguir em frente. Madalena ouviu cada palavra. Estava sentada na segunda fileira, com as mãos cruzadas no colo, olhando fixamente para o crucifixo na parede. Aquelas palavras ressoavam dentro dela como sinos. Perdoar não significa esquecer o que nos fizeram. Não significa dizer que está tudo bem. Não significa voltar a confiar em quem nos traiu. Perdoar é simplesmente soltar. É deixar ir a raiva, o ódio, a amargura. É escolher não deixar que aquela pessoa continue nos machucando através das nossas próprias memórias e ressentimentos. Ela pensou em Ricardo, em tudo que ele tinha feito, em como ela ainda carregava aquela dor todos os dias, em como aquela mágoa estava envenenando seus dias, roubando sua paz, consumindo o pouco de vida que ainda tinha pela frente. E pergunto a vocês, o perdão que Deus nos oferece não é também o perdão que devemos oferecer aos outros, mesmo quando não merecem, mesmo quando não pediram? Porque perdoar não é sobre o outro, é sobre libertar o próprio coração. Pela primeira vez em anos, ela pensou em perdoar Ricardo de verdade. Não porque ele merecia, não porque ele tinha se arrependido ou pedido perdão, mas porque ela merecia paz. Porque ela merecia viver os anos que lhe restavam sem aquele peso esmagador no peito. Depois da missa, Madalena foi até o jardim. Sentou num banco debaixo de uma jabuticabeira que tinha ali. O sol da tarde era ameno, a brisa suave. Ela fechou os olhos e respirou fundo. E ali, naquele silêncio, ela começou a conversar com Deus. Senhor, eu não sei se consigo fazer isso sozinha. Eu quero perdoar. Eu sei que preciso perdoar. Mas a dor é tão grande. Como eu perdoo quem me tirou tudo? Como eu perdoo quem me jogou no lixo? Como eu perdoo quem me abandonou para morrer? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela continuou. Me ajuda, Senhor. Me dá força para perdoar. Não porque Ele merece, mas porque eu mereço paz. Porque eu tô cansada de carregar esse ódio. Tô cansada de sofrer. Tô cansada de me lembrar dele e sentir essa dor. Ela ficou ali por mais de 1 hora. Só sentada, orando, chorando, deixando sair tudo que estava preso há tanto tempo. E aos poucos, ela sentiu algo mudando dentro dela. Não era uma mudança súbita ou dramática. Era sutil, como uma brisa que vai aos poucos dissipando a névoa. Naquela noite, ela pegou um papel e uma caneta que Dona Eunice emprestou. Sentou na cama, com o criado mudo servindo de apoio e começou a escrever. A letra saía tremida, porque suas mãos já não eram firmes como antes, mas ela continuou. Ricardo, eu não sei se você vai ler essa carta.
Não sei nem se vou ter coragem de enviar, mas preciso escrever. Preciso colocar para fora tudo que está preso aqui dentro. Preciso dizer coisas que nunca disse, que guardei por tanto tempo que agora estão me sufocando. Você me machucou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. E olha que eu já sofri muito na vida. Já passei fome quando criança. Já perdi 2 bebês antes de você nascer. Já trabalhei até minhas mãos sangrarem. Mas nada do que eu passei na vida doeu tanto quanto o que você me fez. Você, que eu carreguei no meu ventre por 9 meses. Você, que eu embalei nos braços quando chorava de cólica de madrugada. Você, que eu ensinei a andar, a falar, a ser gente. Você, por quem eu trabalhei, que nem condenada para dar uma vida melhor do que a que eu tive. Você me tirou tudo. Minha casa, a casa que eu construí com seu pai tijolo por tijolo. A casa onde eu criei você, onde eu sonhei os meus sonhos, onde eu planejei envelhecer ao lado do homem que eu amava. Você tirou essa casa de mim e nem piscou. Minha dignidade. Você me fez assinar papéis que eu não entendia. Aproveitou que eu confiei em você, que eu nunca imaginei que meu próprio filho fosse me trair. Usou minha inocência, minha ignorância, minha confiança contra mim. Quase minha vida. Eu morei num lixão, Ricardo. Você consegue imaginar isso? Sua mãe catou lixo para sobreviver. Dormiu no meio de ratos e passou fome. Quase morreu de infarto no meio da sujeira. E você nem quis saber. Você sabia que eu estava viva em algum lugar e não se importou. Teve noites que eu deitei naquele barraco imundo, com frio, com fome, com dor, e eu rezava para não acordar no dia seguinte. Eu pedia para Deus me levar, porque eu não aguentava mais viver, porque a dor de ter sido abandonada por você era pior que qualquer dor física. Você sabe o que é ter um filho, Ricardo? Não é só ter uma criança, é ter um pedaço do seu coração andando por aí, fora do seu corpo. É amar alguém mais do que você ama você mesma. É estar disposta a morrer para que essa pessoa viva. E você pisoteou esse amor. Jogou no lixo, literalmente. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que às vezes as pessoas que a gente ama são as que mais nos machucam. Aprendi que sangue nem sempre significa família. E aprendi que eu preciso te perdoar. Não porque você merece. Você não merece nada de mim. Não depois do que fez, mas porque eu mereço paz. Porque guardar essa mágoa está me matando mais do que qualquer doença. Porque eu não quero morrer com esse ódio dentro de mim. Então, eu te perdoo, Ricardo. Perdoo você por ter me abandonado, por ter me roubado, por ter vendido as memórias do seu pai como se fossem lixo, por ter esquecido que eu existo, por ter escolhido dinheiro ao invés de amor. Eu te perdoo porque guardar essa raiva está me consumindo e eu não vou deixar você me consumir mais do que já consumiu. Mas perdoar não significa esquecer. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Cada dia que eu passei naquele lixão, cada noite que eu chorei de fome e de frio, cada vez que eu olhei para o céu e pedi para morrer, eu não vou esquecer e nunca vou querer você de volta na minha vida. Porque você não é mais meu filho. Você é um estranho que mora na pele de quem eu amava. O Ricardo que eu conheci, o menino que eu criei, esse morreu. Ou talvez nunca existiu. Talvez eu tenha amado uma fantasia, uma ideia do que eu queria que você fosse, e não quem você realmente era. Eu não sei o que vai ser de mim. Não sei quanto tempo ainda tenho. O médico disse que meu coração está fraco, que pode parar a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas eu sei que vou viver o que me resta em paz, sem te amaldiçoar, sem te desejar mal, mas também sem te querer perto. Se você tiver filhos um dia, Ricardo, eu espero que você seja um pai melhor do que foi filho. Eu espero que você ensine para eles o valor da família, do respeito, da gratidão. E eu espero que eles nunca façam com você o que você fez comigo. Porque essa dor eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Adeus, Ricardo. Que Deus te abençoe, que Deus te perdoe, porque eu não consigo perdoar completamente ainda, mas estou tentando. E que você nunca sinta na pele o que você me fez sentir.
Sua mãe, Madalena. Ela dobrou a carta com cuidado e guardou na gaveta do criado mudo. Não ia enviar. Não sabia nem o endereço dele. E mesmo que soubesse, não precisava enviar. Escrever já tinha sido suficiente. Tinha sido uma forma de deixar ir, de colocar para fora tudo que estava envenenando por dentro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Madalena dormiu tranquila, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite, pensando em Ricardo. Sem a dor no peito que não era só física. Ela tinha dado o primeiro passo em direção ao perdão verdadeiro. Ela tinha perdoado. E ao perdoar, tinha começado a se libertar. A vida no abrigo continuou. Madalena completou 75 anos. Dona Rosa organizou uma pequena festa surpresa. Decorou a sala de convivência com balões coloridos e bandeirinhas de papel crepom. Fez um bolo simples de chocolate com cobertura de brigadeiro. Nada luxuoso, mas feito com carinho. Quando Madalena entrou na sala e viu todo mundo ali cantando parabéns, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Eram lágrimas de emoção, de gratidão. Todas aquelas pessoas que mal a conheciam alguns anos atrás estavam ali celebrando sua vida. Dona Eunice, Dona Sônia, Dona Lúcia, as funcionárias, a coordenadora Vera, até algumas idosas que tinham chegado recentemente ao abrigo. Rosalie também estava lá, com os 3 filhos e um presente embrulhado em papel de presente colorido. Madalena abriu e era um álbum de fotos. Fotos dela com Roseli e as crianças ao longo dos últimos 2 anos. Em cada visita, Roseli tinha tirado fotos sem que Madalena percebesse. E agora tinha montado esse álbum como presente. Para você sempre lembrar que tem gente que te ama de verdade, vó Madalena. Aquilo partiu o coração de Madalena de uma forma boa. Ela tinha uma família. Não era a família que ela sonhou ter. Não era a família de sangue, mas era uma família real. De pessoas que escolheram amá-la. Ela apagou a velinha que Dona Rosa tinha colocado no bolo e fez um pedido. Não pediu para Ricardo voltar. Não pediu para ter sua casa de volta. Pediu apenas para ter mais dias de paz, para conseguir perdoar completamente, para viver bem o tempo que ainda tinha. Foi nessa época que uma jornalista apareceu no abrigo. Seu nome era Beatriz. Tinha uns 35 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, óculos de grau redondos. Ela trabalhava para um grande jornal de São Paulo e estava fazendo uma série de matérias sobre idosos abandonados pela família. Queria ouvir histórias reais, dar voz àqueles que tinham sido silenciados pela família e pela sociedade. Mostrar que o abandono de idosos era uma epidemia silenciosa, um problema que ninguém queria ver, mas que estava acontecendo em milhares de lares brasileiros todos os dias. A coordenadora Vera a recebeu no seu escritório. Expliquei para ela sobre o projeto que ela quer entrevistar alguns dos nossos residentes. Histórias reais de abandono familiar. Pensei na sua história, Madalena. Acho que seria importante as pessoas saberem. Madalena hesitou. Eu não sei, Vera. É doloroso reviver tudo aquilo. Eu entendo. Mas pensa que sua história pode ajudar outras pessoas. Pode fazer as famílias refletirem antes de abandonar seus idosos. Pode acordar alguns filhos que estão fazendo a mesma coisa que fizeram com você. Você acha que vale a pena? Eu acho que sua dor não pode ser em vão, Madalena. Se contar sua história, puder evitar que isso aconteça com mais alguém, já valeu. Madalena concordou. Beatriz veio numa tarde de terça-feira. Sentaram no jardim, debaixo da jabuticabeira. Beatriz tinha um gravador pequeno e um caderninho de anotações. Mas antes de começar, ela desligou o gravador e olhou nos olhos de Madalena. Dona Madalena, antes de começar, eu quero que a senhora saiba que eu respeito muito sua história. Eu não vou romantizar seu sofrimento. Não vou fazer sensacionalismo. Vou contar sua história com dignidade, do jeito que ela merece ser contada. E se em algum momento a senhora quiser parar, a gente para. Combinado? Combinado. Beatriz ligou o gravador. Pode começar de onde a senhora se sentir confortável. E Madalena começou. Contou sobre a morte de Antônio,
sobre a solidão que veio depois, sobre Ricardo aparecendo com aqueles documentos, sobre assinar sem entender, sobre o despejo, sobre ter que sair da casa que era dela, sobre a generosidade de seu Joaquim e Dona Alzira, sobre perceber que estava sendo um peso, sobre a decisão de ir para o lixão. Quando chegou na parte do lixão, sua voz falhou. As lágrimas vieram. Beatriz desligou o gravador. A senhora quer parar? Não, eu preciso contar. As pessoas precisam saber. E ela continuou. Contou cada detalhe. O cheiro insuportável. Os ratos, a fome, o trabalho brutal de catar lixo 12 horas por dia, o atravessador que pagava uma miséria, as mãos cortadas, a saúde se deteriorando, o dia que teve o infarto e achou que ia morrer ali mesmo, no meio da sujeira. Beatriz ouvia com os olhos marejados. De vez em quando anotava algo no caderninho, mas principalmente só ouvia, com respeito e atenção. E o seu filho, Dona Madalena, ele sabe onde a senhora está? Sabe se eu estou viva ou morta? Eu não sei, mas não procura. E eu também não procuro mais ele. Eu perdoei, mas não esqueci. E não quero ele perto de mim. A senhora tem alguma mensagem para ele? Se ele ver essa matéria. Madalena pensou. Olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo sofrimento. Olhou para o céu, onde algumas nuvens brancas passavam lentamente. Respirou fundo e respondeu. Eu queria dizer que eu perdoei, mas que perdoar não significa que está tudo bem. O que ele fez foi errado, foi covarde, foi cruel, foi inumano. Eu espero que ele nunca faça isso com mais ninguém. Espero que ele aprenda, de alguma forma, que dinheiro não vale mais do que amor, que ter não é mais importante do que ser, e que quando a gente joga fora quem nos ama, a gente joga fora um pedaço da própria alma. E teve mais alguma coisa boa que saiu dessa experiência terrível? Madalena sorriu pela primeira vez durante a entrevista. Teve sim. Eu aprendi que família não é só sangue. Família é quem cuida, quem ama, quem fica. Eu encontrei mais amor entre os catadores do lixão e entre as pessoas desse abrigo do que jamais recebi do meu próprio filho. Aprendi que a bondade existe nos lugares mais improváveis. E aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava. Eu sobrevivi ao inferno e estou aqui viva para contar. A entrevista durou 3 horas. Quando terminou, Beatriz agradeceu com sinceridade. Dona Madalena, muito obrigada por dividir sua história. A senhora é uma mulher incrível, forte, resiliente, cheia de fé. Sua história vai tocar muita gente. Espero que toque o coração dos filhos que estão fazendo isso com seus pais. Espero que eles pensem 2 vezes antes de abandonar quem cuidou deles a vida inteira. A matéria foi publicada 2 semanas depois. Saiu num domingo, ocupando 2 páginas inteiras do jornal. Tinha a foto de Madalena, sentada no jardim do abrigo, com um olhar sereno, mas marcado pelo sofrimento. O título era forte e direto. Mães descartadas. A epidemia silenciosa do abandono de idosos. A reportagem era bem escrita, sensível, respeitosa. Beatriz tinha cumprido sua promessa. Contou a história de Madalena sem sensacionalismo, mas também sem suavizar os fatos. Mostrou a crueldade do abandono, o sofrimento do lixão, a luta pela sobrevivência. Mas também mostrou a resiliência, a fé, a capacidade de perdoar. Mostrou que era possível sobreviver ao pior e ainda manter a humanidade. E no final, havia um box com estatísticas alarmantes. Mais de 100 mil denúncias de abandono de idosos por ano no Brasil. Milhares de idosos vivendo em situação de extrema vulnerabilidade porque foram descartados pelas próprias famílias. A reportagem repercutiu. Muito. As pessoas comentaram nas redes sociais. Muita gente se solidarizou. Alguns leitores enviaram doações para o abrigo. Outros escreveram cartas para Madalena, dizendo que a história dela tinha tocado seus corações.
Houve até quem compartilhasse histórias parecidas de pais e avós que foram abandonados. O abrigo recebeu ligações de pessoas oferecendo ajuda, voluntários querendo visitar os idosos, empresas querendo doar alimentos e produtos de higiene. A matéria tinha acendido uma luz sobre um problema que todos sabiam que existia, mas ninguém queria enfrentar. Mas quem Madalena esperava que lesse, que visse, que sentisse alguma coisa, não deu sinal de vida. Ricardo continuou em silêncio. Como se sua mãe ainda estivesse enterrada no lixão, como se ela nunca tivesse existido, como se aquela mulher na foto do jornal não fosse a mesma que o embalou quando ele chorava de noite. Madalena não ficou surpresa. No fundo, ela já sabia que ele não viria, que ele não ligaria, que ele tinha cortado ela da vida dele de forma tão completa que nem uma matéria de jornal seria capaz de alcançá-lo. Ou talvez ele tivesse visto e simplesmente não se importado. Ambas as possibilidades doíam igual. Mas ela estava aprendendo a viver com essa dor. Estava aprendendo que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas a gente aprende a viver com elas. Como uma cicatriz que dói quando muda o tempo, mas não impede a gente de seguir em frente. 3 anos depois da publicação da matéria, Madalena estava sentada no jardim do abrigo, tomando sol. Era uma manhã de sábado. O céu estava azul e limpo, raro em São Paulo. Os passarinhos cantavam na jabuticabeira e havia um cheiro bom de terra molhada porque tinha chovido durante a noite. Suas mãos descansavam no colo, segurando o terço que sempre carregava. Era o mesmo terço que sua mãe tinha dado quando ela fez a primeira comunhão, há mais de 60 anos. As contas de madeira estavam gastas de tanto serem tocadas, mas ainda resistiam como ela. Ela tinha 78 anos agora. Seu cabelo estava completamente branco, preso num coque frouxo na nuca. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, cada uma contando uma história de vida, de sofrimento, de superação. Seus olhos, apesar de cansados, tinham uma paz que não existia antes, uma aceitação serena do que a vida tinha sido e do que ainda poderia ser. Dona Eunice sentou ao lado dela, trazendo 2 xícaras de café. Tomei a liberdade de trazer para você também. O café está uma delícia hoje. Obrigada, Eunice. Você é um anjo. Elas ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o sol, o café, a companhia uma da outra. Era um desses momentos simples que Madalena tinha aprendido a valorizar. Não precisava de grandes acontecimentos para ser feliz. Bastava o sol na pele, o café quente, uma amiga ao lado. A gente está ficando velha, hein, Madalena? A gente já está velha, Eunice. A questão é quanto tempo ainda temos. Você tem medo de morrer? Madalena pensou antes de responder. Não tenho mais medo de nada. Eu já perdi tudo que tinha para perder. Já passei por tudo que tinha para passar. Agora só quero viver em paz, o que me resta. E quando chegar minha hora, eu vou tranquila. Vou reencontrar meu Antônio. Vou poder descansar. Você acha que tem vida depois da morte? Eu acredito que sim. Acredito que a gente vai para um lugar melhor. Um lugar sem dor, sem sofrimento, sem abandono. Um lugar onde a gente pode ser feliz de verdade. Tomara que você tenha razão. Foi nesse momento que a coordenadora Vera apareceu no jardim. Ela vinha caminhando rápido, com uma expressão estranha no rosto. Madalena, tem uma visita para você. O coração de Madalena não pulou como antes. Ela já tinha aprendido a não criar expectativas. Provavelmente era Roseli, que tinha vindo no sábado porque não pôde vir durante a semana. Ou talvez alguma das pessoas que conheceu através da matéria do jornal e que vez ou outra vinham visitá-la. Quem é Vera? Vera hesitou. É um homem. Disse que é seu filho. O mundo parou. Por um segundo, Madalena achou que tinha ouvido errado, mas viu pela expressão de Vera que não tinha. Ricardo estava ali. Depois de 5 anos de silêncio absoluto, ele tinha aparecido.
Uma enxurrada de emoções passou por Madalena. Raiva, dor, medo, esperança, desespero, amor, ódio. Tudo ao mesmo tempo, num turbilhão que fez seu coração acelerar perigosamente. Dona Eunice segurou sua mão. Você quer que eu vá com você? Não, Eunice. Isso eu preciso fazer sozinha. Você tem certeza de que quer ver ele? Madalena não tinha certeza de nada, mas precisava ver. Precisava olhar nos olhos dele uma última vez. Precisava ouvir o que ele tinha a dizer, se é que tinha alguma coisa. Ela se levantou devagar, alisou o vestido simples que usava, passou a mão no cabelo. Seguiu Vera até a sala de visitas, cada passo pesando toneladas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir nas próprias orelhas. Quando entrou na sala, ele estava lá, de costas, olhando pela janela. Mas quando se virou, Madalena quase não o reconheceu. Era Ricardo, mas estava completamente diferente. Ele tinha 50 anos agora, mas parecia ter muito mais. O cabelo, que sempre manteve impecável, estava grisalho e despenteado. O rosto, que sempre foi jovial, estava marcado por rugas de preocupação. Os olhos, que sempre brilharam com ambição, estavam apagados. O terno, que sempre usou caro e bem passado, estava amassado e surrado. Ele estava magro, muito magro. Os ombros caídos, a postura curvada, parecia ter envelhecido 20 anos em 5. Quando a viu, ele tentou sorrir, mas foi um sorriso triste, quebrado, quase envergonhado. Oi, mãe. Madalena ficou parada na porta. Seu corpo inteiro estava tenso. Suas mãos apertavam o terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O que você quer aqui, Ricardo? Ele abaixou a cabeça, como uma criança sendo repreendida. Eu vim te pedir perdão. Madalena sentiu a raiva subindo pela garganta. Ah, é? E o que te fez mudar de ideia depois de 5 anos? Ricardo se aproximou um passo, mas ela levantou a mão, fazendo-o parar. Tudo desmoronou, mãe. Tudo! O apartamento que eu comprei com o dinheiro da venda da sua casa, aquele apartamento lindo no Morumbi, deu problema na estrutura. Rachou a parede, infiltrou tudo. Tive que gastar uma fortuna em reforma, quase o valor que paguei nele. E mesmo assim, não ficou bom. Vendi por metade do preço. Madalena o ouvia em silêncio, sem expressão. Perdi o emprego. A empresa onde eu trabalhava fechou as portas. Ficaram me devendo 3 meses de salário. Nunca recebi. Fiquei desempregado por 2 anos. Gastei todas as minhas economias. Tudo o que eu tinha juntado, tudo o que eu tinha conseguido, foi embora. E você acha que eu tenho pena de você? Ricardo continuou, a voz quebrando. Meu casamento acabou, mãe. A Patrícia, minha ex-mulher, descobriu o que eu fiz com você. Uma amiga dela viu a matéria no jornal. Reconheceu meu nome. Mostrou para ela. Quando ela leu, ela me olhou com um nojo que eu nunca vou esquecer. Disse que casou com um monstro. Pediu divórcio na mesma semana. Levou metade do pouco que me restava. Madalena cruzou os braços. E eu tô morando num quartinho de pensão, mãe. No Brás. 30 metros quadrados. Banheiro coletivo. Pago R$ 500 por mês e ainda tá difícil. Tô trabalhando como entregador de aplicativo. Trabalho 12 horas por dia para ganhar R$ 2.000 por mês. Eu, que fui gerente, que tinha carro importado, que tinha apartamento de luxo. Agora tô fazendo entregas de moto, mãe. De moto emprestada ainda, porque nem para comprar uma moto eu tenho dinheiro. Madalena sentiu vontade de rir, não de alegria, mas de ironia, da justiça poética que a vida às vezes faz. Eu tô sozinho, mãe, completamente sozinho, não tenho amigos. Os amigos que eu tinha eram interesseiros, sumiram quando eu perdi dinheiro. Não tenho família, você era minha única família e eu te joguei fora. E aí eu lembrei de você, lembrei de tudo que você passou por minha culpa. E eu me odeio tanto por ter feito isso com você. Ricardo chorou. Chorou como Madalena nunca tinha visto ele chorar.
Nem quando era criança e caía e ralava o joelho. Nem quando o pai dele morreu. Era um choro profundo, desesperado, de quem perdeu tudo e finalmente entendeu o valor do que tinha. Eu vi a matéria no jornal, mãe. Vi sua foto, li sua história. Cada palavra foi uma facada no meu peito. Eu fiz isso com você. Eu te joguei num lixão. Te deixei morrer, minha própria mãe. A mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por mim. E sabe o que é pior? Eu li e não fiz nada. Porque eu era covarde demais para vir aqui e encarar o que eu tinha feito. Madalena ainda estava em silêncio, deixando-o falar, deixando-o despejar tudo. Mas agora eu não aguento mais, mãe. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso que você me perdoe, porque eu não consigo viver com essa culpa. Tá me matando. Eu acordo todo dia e me lembro do que eu fiz. Eu olho no espelho e vejo um monstro. Eu preciso que você me perdoe. Eu preciso de você. Ele caiu de joelhos no chão da sala de visitas, as mãos juntas, como quem reza, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, eu te imploro, me perdoa. Me perdoa, mãe. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava cego por ganância, por ambição. Mas eu mudei. Eu aprendi. Eu entendi. Me perdoa, por favor. Madalena olhou para aquele homem de joelhos no chão. Aquele homem que um dia foi seu bebê, que um dia foi sua alegria, que um dia foi tudo para ela, e sentiu muita coisa. Dor, pena, tristeza, mas também sentiu algo que a surpreendeu. Sentiu compaixão, não era amor. O amor tinha morrido há muito tempo, enterrado junto com a confiança, junto com os sonhos, junto com a mãe que ela foi um dia. Mas era compaixão pela criatura patética que ele tinha se tornado, pelo homem quebrado que estava ali, destruído pelas próprias escolhas. Ela se aproximou dele devagar. Ricardo levantou os olhos, cheios de esperança. Mãe, Madalena olhou nos olhos dele. Levanta, Ricardo. Ele se levantou, tremendo. Você me perdoa? Eu já te perdoei faz tempo. Perdoei porque guardar raiva estava me matando, porque eu precisava de paz. Mas perdoar não significa que a gente volta a ser o que era. Você não é mais meu filho, Ricardo. Você é um estranho que eu um dia amei. Mas, mãe, eu mudei. Eu juro que eu mudei. Você mudou porque perdeu tudo. Não porque entendeu o que fez de errado. Se você ainda tivesse seu apartamento, seu emprego, seu casamento, você não estaria aqui. Você está aqui porque você precisa de mim agora. Não porque sentiu falta. Não porque se arrependeu de verdade. Mas porque você está na merda e achou que eu ia te acolher. Não é verdade, mãe. Eu realmente me arrependo. Madalena balançou a cabeça. Pode até ser, mas não muda nada. O que foi feito foi feito. Você me tirou tudo. Minha casa, minha dignidade. Me jogou num lixão para morrer. E agora você vem aqui chorando, querendo que eu te console, que eu te perdoe, que eu te acolha de volta. Eu só quero uma chance, mãe. Uma chance de provar que eu mudei. E eu queria ter uma chance de viver meus últimos anos na minha casa. A casa que eu construí com seu pai. Mas você tirou essa chance de mim. Você vendeu minha vida, minhas memórias, tudo, por R$200 mil. Você sabe quanto valia aquela casa para mim? Não tinha preço. Mas para você tinha, e você escolheu o dinheiro. Ricardo chorou mais. Eu sei, mãe, eu sei, e eu me arrependo todo dia. Madalena sentiu as próprias lágrimas ameaçando cair, mas segurou. Eu te perdoei, Ricardo, de verdade. Mas eu não vou te acolher de volta. Eu não vou fingir que nada aconteceu. Você fez escolhas, escolhas ruins, escolhas cruéis, e agora você tem que viver com as consequências, assim como eu tive que viver com as consequências das suas escolhas. Mas, mãe, eu não tenho ninguém. Eu tô completamente sozinho. E eu não tive ninguém quando você me jogou no lixão? Eu não estava sozinha quando eu catava lixo para sobreviver? Quando eu quase morri de infarto no meio da sujeira? Eu estava sozinha, Ricardo. E você não se importou. Eu sei.
E eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Vai sim, e é justo que carregue, porque o que você fez não tem desculpa. Ricardo tentou segurar a mão dela, mas Madalena recuou. Mãe, eu te amo. Aquelas palavras que um dia teriam derretido o coração dela agora soavam vazias. Amor não é só palavra, Ricardo. Amor é ação, amor é cuidado, amor é presença, amor é sacrifício. E você nunca me amou de verdade. Você só amou o que eu podia fazer por você. Você amava a ideia de ter uma mãe. Mas quando chegou a hora de ser filho, você sumiu. Ele tentou falar, mas ela levantou a mão. Eu não terminei. Você diz que me ama agora porque você está precisando de mim. Porque você quer que eu te salve dessa vida miserável que você criou para você mesmo. Mas onde estava esse amor quando eu precisei? Onde estava esse amor quando eu te liguei desesperada pedindo ajuda e você desligou na minha cara? Onde estava esse amor quando eu te mandei mensagem dizendo que estava doente e você nem respondeu? Eu era um idiota, mãe. Um idiota cego. Era. E continua sendo, porque você só está aqui por interesse. Você não mudou nada. Você só ficou pobre. E pobreza não te faz melhor pessoa. Só te faz pessoa pobre. Ricardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer coisa. Madalena continuou, a voz firme agora. Eu vivi um inferno por sua causa, Ricardo. Um inferno que você nem consegue imaginar. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que eu sou forte. Aprendi que eu não preciso de você. Aprendi que eu tenho uma família. Não é uma família de sangue, mas é uma família de verdade. De pessoas que me escolheram, que me amaram quando eu não tinha nada para oferecer. E essa família vale mais do que qualquer filho ingrato. Ela se virou para ir embora, mas Ricardo a segurou pelo braço. Mãe, eu te imploro, não me abandona. Eu preciso de você. Madalena olhou para a mão dele no seu braço e depois olhou fundo nos olhos dele. Solta meu braço, Ricardo. Mãe, eu disse para soltar. Ele soltou, as mãos tremendo. Madalena ajeitou o vestido onde ele tinha segurado e deu mais um passo em direção à porta. E eu quero que você saiba de uma coisa, continuou ela. Eu vou morrer um dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas quando eu morrer, você não vai saber. Você não vai estar no meu velório. Você não vai poder se despedir, porque você não merece. Você teve sua mãe e jogou fora. Agora vive com isso. Ricardo caiu de joelhos de novo, mas dessa vez Madalena não parou. Continuou caminhando. Mãe, por favor, não vá embora. Não me deixa assim. Ela parou na porta e olhou para trás uma última vez. Você me deixou no lixão, Ricardo. Literalmente no lixo. Para morrer. Agora aguenta ouvir não de quem você abandonou. Mãe, eu te amo. Madalena sentiu uma última pontada no coração, mas era uma dor diferente. Não era a dor do amor ferido, era a dor do luto de um filho que ela perdeu não para a morte, mas para a ganância. Adeus, Ricardo. E saiu. Caminhou pelo corredor com a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas finalmente escorrendo. Subiu as escadas, foi até seu quarto. Dona Eunice estava lá, esperando. Como foi? Eu disse não. Eu escolhi eu. Eu escolhi minha paz. Eunice abraçou a amiga. E você fez certo. Você fez muito certo. Madalena chorou no ombro da amiga. Chorou tudo que tinha segurado na frente de Ricardo. Chorou pela mãe que foi, pelo filho que perdeu, pelos anos que foram roubados dela. Mas também chorou de alívio, porque tinha fechado aquele ciclo. Tinha dito não para quem a machucou. Tinha escolhido ela mesma. Ricardo saiu do abrigo naquele dia e nunca mais voltou. Madalena soube por Vera que ele ficou sentado no jardim por mais de 1 hora, chorando. Que depois foi embora cambaleando como um homem derrotado. Ela não sentiu pena, não sentiu culpa. Sentiu paz. Finalmente, depois de anos, sentiu paz de verdade. A vida de Madalena continuou no abrigo. Ela continuou ajudando na cozinha, consolando as outras idosas, recebendo as visitas de Roseli e das crianças. Viveu mais 6 anos.
Foram anos tranquilos, sem grandes acontecimentos, mas cheios de pequenas alegrias. Morreu dormindo numa noite quente de fevereiro, aos 84 anos. Dona Eunice acordou de manhã e viu que ela não estava respirando. Tinha ido em paz, com um sorriso suave no rosto. No seu enterro, não tinha família de sangue. Mas tinha dezenas de pessoas chorando, lembrando dela com carinho. Roseli estava lá com os filhos, já adolescentes. Dona Eunice, Dona Rosa, todas as idosas do abrigo que conseguiram ir. Funcionários do abrigo, pessoas da vizinhança. Até o doutor Fernando, que não havia há anos, apareceu para se despedir. E quando a colocaram na terra, ao lado de Antônio, no cemitério da Vila Formosa, Dona Eunice disse em voz alta para todo mundo ouvir: ela foi mais mãe para quem não era filho dela do que para quem era. Cuidou de estranhos como família e foi abandonada pela própria família. Mas ela nunca perdeu sua bondade, nunca perdeu sua fé, nunca deixou que a maldade dos outros a transformasse numa pessoa má. E isso diz tudo sobre quem ela foi. Uma mulher de verdade, uma santa disfarçada de gente comum. Todos concordaram em silêncio. E ali, naquele cemitério lotado de gente pobre, de gente simples, de gente que a amou de verdade, Madalena foi enterrada com a dignidade que Ricardo nunca lhe deu. A vida de Madalena tinha sido dura, tinha sido injusta, tinha sido dolorosa, mas no final ela tinha encontrado paz, tinha encontrado perdão, tinha encontrado uma família que escolheu, ao invés da que a rejeitou. E isso, no final das contas, era tudo que importava. Uns dizem que Ricardo apareceu no cemitério de longe depois que todo mundo foi embora, que ficou olhando o túmulo da mãe de longe, sem coragem de se aproximar, que chorou ali, sozinho, carregando um peso que jamais conseguiria tirar dos ombros. Mas isso não importa mais, porque a história de Madalena não é sobre Ricardo, é sobre ela. Sobre uma mulher que foi jogada no lixo e se recusou a morrer ali, que encontrou força onde parecia não ter, que perdoou o imperdoável, que amou quem a amou de volta e que viveu seus últimos anos em paz, cercada de gente boa. Essa é a história de Madalena, uma das milhares de mães descartadas nesse Brasil, mas também uma história de resistência, de fé, de amor verdadeiro, encontrado nos lugares mais improváveis. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que achou. Qual parte te emocionou mais? Você conhece alguma história parecida? Compartilhe com a gente. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhuma das nossas histórias. Até a próxima história.